Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor, olhar somente a Ti, Senhor. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor, seguir somente a Ti, Senhor, seguir somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amar somente a Ti, Senhor, amar somente a Ti, Senhor, amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Bom dia, criançada, bom dia, pais e mães, vós, tias. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Marcos, bom dia a todos, meus amigos. Vamos fazer mais um encontro aqui hoje, né? Falando da nossa catequese. Ficamos um tempinho sem conversar, mas estamos sempre em oração, todos os dias conosco, viu? Não se esqueçam disso. Preparamos um encontro de hoje e o nosso tema vai ser Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Tá vendo o coração aqui na frente, ó? Vermelho. Esse vai ser o tema do nosso encontro de hoje aqui, tá? Iniciamos nosso encontro, né? Pedindo a presença do Espírito Santo, que é uma das oraçõezinhas que a gente já pediu para vocês escreverem, já passei nos outros encontros anteriores, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queremos pedir o nosso encontro de hoje, nas nossas orações, nas nossas palavras sobre Deus, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre os santos, que tanto já trabalharam também na revelação de nosso Senhor, né? Então, queremos pedir também pela intercessão, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão doentes. Eu acabei de receber uma notícia agora aqui, que um casal de amigos meus, já tem uma certa idade, que eles pegaram o coronavírus, estão com o coronavírus, deu positivo. Graças a Deus, parece que não é nada grave, né? Eles estão com o corona, mas ainda não estão no estágio assim forte da doença, né? Já estão tomando remédio, por enquanto estão na casa deles, mas deixa a gente preocupado, né? Então vamos se cuidar sempre, tá? Criançada, famílias, tá bom? Bom, gente, esse mês de junho foi um mês assim, não sei se vocês perceberam, mas foi um mês com várias celebrações. Inclusive hoje a igreja celebra o dia de São Pedro e São Paulo apóstolo. Então São Pedro e Paulo foram apóstolos de Jesus Cristo. O Paulo, ele acabou entrando depois. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês, tá? Quantos apóstolos Jesus Cristo designou no tempo dele? 12 apóstolos.
São eles Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, outro Tiago, Tadeu, né? E o Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Só que depois, o que aconteceu? Depois que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitado, esses apóstolos continuaram a sua missão aqui na terra, evangelizando as pessoas, mostrando para as pessoas quem era o nosso Senhor Jesus Cristo. Exceção de Judas, né? Judas, por ter traído Jesus, entregue Jesus aos soldados romanos, ele se arrependeu e acabou se suicidando. Então Judas saiu fora dos 12 apóstolos. Em seu lugar entrou um outro apóstolo chamado Matias. Ele entrou depois. Então, com a saída de Judas Iscariotes, entrou outro apóstolo, que é o Matias. E o Paulo? O Paulo seria o 13º apóstolo que entrou depois, tá, criançada? Era 12 apóstolos, né? Saiu Judas, entrou Matias, continuou 12, mas depois entrou o Paulo. Então, existem várias passagens na Bíblia falando sobre Paulo. A gente vai contar um pouco depois a história de Paulo, tá certo? Paulo, antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. E ele perseguia os cristãos que defendiam Jesus Cristo. Ele perseguia e matava as pessoas que seguiam a Jesus, a palavra de Jesus. Por ele não acreditar, ele não tinha fé ainda despertada no coração dele. Então ele perseguia ferozmente as pessoas, né? Então ele era temido por todos lá. Porém, Saulo, um belo dia, ele teve uma revelação. Depois nós vamos falar mais, tá? Eu estou falando bem rapidinho assim para não tomar muito tempo. Mas Saulo, ele teve uma revelação. Ele estava andando a cavalo com seus soldados, né? E uma hora apareceu uma luz bem forte e Deus comunicando com ele, Deus conversando com ele. E ele ficou com aquela luz tão forte na sua frente que ele chegou a cair do cavalo e ficou totalmente cego. Ele não conseguia enxergar nada. Mas Deus conversou com ele. E Deus perguntou para ele: Saulo, por que você me persegues, né? E aí Saulo perguntou: quem é você? Daí Deus se revelou: eu sou o Deus vivo. Enviei meu filho na terra para salvar a humanidade. Nessa hora, Saulo se transformou e ele se converteu e acreditou e pôde crer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, nessa mesma hora, ele se converteu e tudo que ele fez de errado até aquele dia ficou para trás. Depois dessa data, Saulo, ele ainda ficou 3 dias sem enxergar. Mas uma pessoa, né, chamada Ananias, é uma outra pessoa da história da igreja, foi até ele, a pedido do próprio Deus, né, foi até ele e revelou para ele que ele poderia voltar a enxergar e que Deus tinha perdoado ele, que ele podia ser um apóstolo de Deus também, um apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo agora, né? Paulo, ele evangelizou e ele passou por toda aquela região lá da Galileia, né? Andou por todos os caminhos e se tornou um apóstolo também. Então a igreja inseriu Paulo como outro apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo teve outras grandes passagens na sua vida, né? E depois, mais para frente, a gente pode estar falando sobre ele. Então, Paulo, nessa data, né, ele comemora, né, a igreja comemora a data de São Paulo e São Pedro na mesma data. Então, seria hoje e amanhã, né, que comemora dia 29 de junho, a data dos dois santos. Esse mês, só uma curiosidade, né? Paulo, ele morreu decapitado porque ele começou a defender a Jesus Cristo e a Deus e os cristãos,
E só que os romanos não acreditavam, então eles não gostavam de quem seguia a Deus, seguia os cristãos, né? Então ele foi morto pelos romanos de forma cruel, né? Ele foi decapitado. Pedro foi crucificado. A morte de Pedro também foi terrível. Ele morreu crucificado, só que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu, crucificado com a cabeça para cima. Então Pedro pediu para ser crucificado, pediu não, né? Os romanos condenaram ele à morte na cruz, porém ele pediu que fosse crucificado com a cabeça para baixo. São coisas, são atos desses mártires, né? A igreja chama de mártires, esses cristãos que defenderam a evangelização da humanidade, de todos os povos. Isso aconteceu por volta, tá? Só para vocês saberem, criançada, estamos no ano de 2020, isso aconteceu lá atrás, no ano 5 do nosso calendário, tá? Então faz bastante tempo, né? Mas até hoje, escrito aqui na Bíblia, até hoje, essa história é lembrada por todos nós. Bem, vamos lá. Uma outra curiosidade. Sabe quem foi o nosso primeiro Papa da Igreja Católica? Foi São Pedro. Pedro recebeu as chaves do céu. Então Pedro, ele foi o nosso primeiro Papa da Igreja. Lembrando que hoje o nosso Papa se chama Francisco. Papa Francisco. Tá bom, criançada? Bom, vamos lá, né? Mês de junho, então, como eu falei, foi um mês cheio de celebrações, né? Mês de junho, hoje é dia 28 de junho, quase terminando o mês. Como eu falei, né? Celebrando a data de São Paulo e São Pedro. Mas no primeiro dia de junho, a igreja celebrou o dia da Virgem Maria, nossa mãe e mãe da igreja. Foi no primeiro dia de junho, a igreja celebrou a data da Virgem Maria, nossa mãe e mãe da igreja. Esse mês também, a igreja celebrou São João Batista. Eu mandei no WhatsApp para vocês. São João Batista. Ele é filho de Isabel, aquela prima de Maria. Maria foi na casa de Isabel anunciar que ela também estava grávida, né? Então, o filho de Isabel, que é primo de Jesus, foi aquele São João Batista que batizou Jesus lá no Rio Jordão. Eles cresceram juntos, né? Tinham quase que a mesma idade, mas Jesus saiu para fazer sua evangelização. E João Batista continuou anunciando que um dia ia aparecer Jesus, que seria alguém acima dele, uma pessoa acima dele, porque João Batista, ele batizava as pessoas com água, e ele falava que quando Jesus viesse, Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo, tá bom? Então, também a igreja no mês de junho celebrou São João Batista. Também tivemos a data de Santo Antônio. Santo Antônio tinha uma frase que ele falava assim: as obras falam e a palavra é viva. Santo Antônio também anunciava a palavra de Deus. Também celebramos nesse mês a Santíssima Trindade. Lembra da brincadeira que nós fizemos com a maçã? 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo, porém juntando as 3 formávamos uma só. Então fizemos uma brincadeira com a maçã, né? Simbolizando a Santíssima Trindade. Também esse mês de junho, a igreja celebrou Corpus Christi. Corpus Christi significa corpo e sangue de Jesus Cristo. Também a igreja celebrou neste mês. Na semana passada, a igreja também celebrou o Sagrado Coração de Jesus, e também foi na sexta-feira, e depois no sábado foi o dia da Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. Então o mês de junho veio
carregado, né, de diversas mensagens e passagens para todos nós. Então foi o mês de junho, é um mês assim que está bem no meio do ano, né? Então ele é um mês assim muito abençoado, pois ele traz para nós muitos ensinamentos e muitos exemplos de pessoas que evangelizaram. Nós, criançada e pais, nós também temos o nosso papel aqui na nossa comunidade, que é de fazer a evangelização. Então sempre que possível, é legal a gente conversar com as pessoas e falar de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para nós? Então tudo que nós aprendemos, né? Tudo que nós vivemos, é importante a gente compartilhar e passar para as outras pessoas. Porque tem muita gente que não conhece Jesus Cristo, tem muitas crianças que não fazem catequese, que estão longe da igreja, os pais não trazem essas crianças para a igreja, então elas acabam não conhecendo e vão se tornando homens distantes de Deus. E a gente já conversou sobre isso, a gente já aprendeu que a distância de Deus aproxima nós do pecado. E viver em pecado traz muitas outras coisas negativas na nossa vida. Por isso temos que viver sempre a palavra de Deus, de forma bem simples. Não precisa palavras bonitas, não precisa orações diferentes, mas na simplicidade e no amor de Deus, transmitir aquilo tudo de bom que Ele nos ensinou, que Ele nos ensina até hoje, com simplicidade. Finalizando essa parte que nós falamos das celebrações de junho, rezemos por aqueles que sofrem, que eles encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar pelo coração de Jesus. Assim seja. Bom, só relembrando um pouquinho então, criançada, hoje nós falamos bastante aqui sobre os apóstolos, né? Sobre São Pedro e São Paulo, falamos sobre as festividades do mês de junho, o que a nossa igreja celebra nesse mês de junho. E o tema de hoje, né? Nosso coração, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Nos encontros anteriores, eu acredito que vocês já fizeram no caderninho, né, de vocês, espero que os pais tenham ajudado vocês a fazer também. Nós fizemos algumas orações que a gente vai sempre estar rezando ela, para que a gente aprenda, que a gente guarde na nossa memória para o resto da nossa vida. Então, sempre estejam rezando aquelas orações que nós escrevemos lá no caderninho, tá, criançada? É o ato de contrição. Lembra do ato de contrição? Porque nós somos seres humanos, nós cometemos nossos pecados, mas porém Deus nos ensinou que se nos arrependermos desses pecados, Ele nos perdoa. E sempre que nós pecarmos e nos arrependermos de nossos pecados e pedirmos perdão, também devemos rezar o ato de contrição, que é aquele que eu falei para vocês, que a gente pica o papelzinho em milhares de pedacinhos pequenos, né? Então é isso que acontece com o nosso pecado quando a gente reza o ato de contrição. Pedimos para vocês escreverem também o Pai Nosso e a Ave Maria também no papel, que tem criança, eu sei, que ainda não consegue rezar sozinha ainda o Pai Nosso e a Ave Maria. É normal, né? Estão com 9 anos, ainda são novos, né? Nós estamos no nosso livrinho número 3. O que é o nosso livrinho número 3? Sou pessoa para amar. Então, por isso que eu peço para vocês, escrevam no caderno, numa folha, né? Para você estar sempre rezando com ela e para a gente poder memorizar essas orações. Além disso, eu passei para vocês a oração do Espírito Santo, que nós rezamos hoje aqui no início do nosso encontro. Falamos sobre os 7 dons do Espírito Santo, falamos também sobre a oração do Santo Anjo do Senhor, que é a oração do Anjo da Guarda. Ele tem que estar sempre junto com nós, né? Nos protegendo, nos guardando dos perigos. E também falamos sobre o creio. O creio, que é onde a gente faz a nossa profissão de fé. Porque tudo isso que nós estamos conversando, tudo isso que nós estamos falando,
de nada teria valor se nós não tivermos fé. Fé, que a gente já conversou, significa o que mesmo? Acreditar. Então, através da nossa fé, nós acreditamos nas coisas que vêm do alto, coisas que vêm de Jesus. Bom, crianças, falando um pouquinho sobre o tema nosso que nós escolhemos, eu só queria reforçar, por que nós estamos falando sobre o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria? Nós escolhemos esse tema, eu com o Rodrigo, para falar sobre esse tema, porque o nosso livrinho, nós já vimos todas as lições dele. Então nós já passamos por todas as lições do livrinho nosso. É por isso que agora nós estamos escolhendo um tema que esteja dentro da liturgia, né? Não sei se todo mundo tem a liturgia. Todo dia tem uma liturgia que a igreja nos passa. Todas essas celebrações que nós falamos aqui está dentro da liturgia eucarística da nossa Igreja Católica. Então, eu escolhi esse tema porque quando a gente fala de Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, tem duas coisas aí nessas duas datas, né? Nessas duas comemorações que são comuns. O que tem de comum quando eu falo Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria? O que tem de comum nos dois? É o que eu desenhei aqui na frente, que é o coração. E o que significa o coração para nós seres humanos, para nós cristãos, para nós católicos, para nós amigos, para vocês catequizandos, para nós catequistas, para os pais, para as mães, para os amigos? O que simboliza o coração? O coração, até escrevi aqui, coração é igual amor. Tudo que é relacionado ao amor está no coração. No coração é que nós guardamos todos os nossos sentimentos. É ele que sente, né? É ele que sente todas as nossas emoções. Por isso que o coração tem um papel importantíssimo na nossa vida. E é assim que representamos o amor de Deus e o amor de Maria por nós. O amor de Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da igreja, mãe de Jesus. Então, o coração simboliza tudo isso. Por isso que nós falamos que o coração é o amor, onde todos os sentimentos são guardados nele. Então, já que estamos falando sobre isso e já finalizamos o nosso livrinho, o que eu fiz? Eu fiz um resumo de cada tema dos nossos encontros até hoje que já aconteceram, né? Foram vários temas, né? Tivemos aí 27 temas até aqui, depois tivemos outros temas, né? Natal, Advento, Semana Santa, Pentecostes, Quaresma aqui. Então, dá aí mais ou menos uns 35 encontros, ou melhor, 35 temas que a gente já passou para vocês. Alguns a gente ainda teve que terminar passando pela internet, né, pelo celular, desse jeito que nós estamos fazendo. Mas a gente conseguiu terminar o nosso livrinho. Espero que vocês estejam acompanhando em casa. Daqui uns dias eu vou pedir para que os pais me mandem, através de alguma foto, alguma coisa, acho que é melhor pela foto, o que vocês estão fazendo em casa de lição. Então, eu acho que eu já vou pedir já, tá? Já vou deixar pedido já no encontro nosso de hoje. Eu gostaria que os pais, ou as tias, quem tiver com o número do celular, né, no nosso grupo, e está acompanhando junto com a criançada, então eu queria que vocês pegassem a liçãozinha das crianças, colocassem numa mesa, tirassem uma foto e mandassem para mim. Eu dou aí tem uma semana para vocês fazerem isso, tá? Vocês colocam a liçãozinha lá, quem ainda não fez a liçãozinha, dá tempo de fazer.
faz e tira essa foto e manda para mim, para o Rodrigo estar olhando, né? Acompanhando o que vocês estão fazendo. Combinado? Então espero que vocês façam e mandem para nós, tá bom? Pode mandar pelo grupo nosso aqui a liçãozinha, a foto. Uma foto só, tá? Não precisa mandar várias fotos não. Põe toda a liçãozinha junto assim, tira uma foto só. Não precisa ficar assim, se puder ficar legível, legal. Agora se não der para focar muito bem, né? Porque não dá o foco ali, mas vocês podem tirar uma foto só e mandar para nós. Combinado, criançada? Então peço por favor para vocês que quem não fez, faça a liçãozinha e que os pais tirem essa foto junto com a criança e mandem para mim. Hoje em dia todo mundo sabe mexer no celular, né? Então virou café com leite para todo mundo aí, tá? Então o que eu vou falar para vocês agora? E depois vocês podem até refletir, porque esse vídeo aqui depois ele fica gravado, né? E aí vocês podem estar voltando ele e pegando as palavras que eu vou falar. Então queria que a gente fizesse uma atividade, que vocês pegassem uma folha como essa aqui, ó, na casa de vocês, e fizessem um coração, do jeito que eu fiz aqui. Um coração grande, né? Que pegue toda a folha, e nesse coração eu quero que vocês escrevam dentro do coração tudo que é de bom. Pode escrever do jeito que vocês quiserem ali dentro. Encha o coração de coisas boas, tá? E do lado de fora do coração, nessas partes que ficam fora do coração, eu quero que vocês escrevam tudo que de ruim e que não deve entrar dentro do nosso coração. Tá certo? Qual é o tema do nosso grupo, do nosso livro? Sou pessoa para amar. Então, nós falamos bastante aqui sobre amor e sobre o perdão, sobre perdoar. Então eu queria que vocês escrevessem dentro do coração as coisas boas e fora do coração as coisas ruins. Eu vou falar para vocês tudo que a gente já reviu aqui no nosso encontro e vocês vão gravando. Daí depois, na hora de escrever, vocês podem ir voltando a gravação e vendo se a palavra é boa ou ruim, para preencher o coração, tá certo? Olha, no nosso livro Sou Pessoa para Amar, nós tivemos algumas palavras assim em todos os temas: conhecer, caminhar, amar sem condições, não desobedecer. Falamos da criação, falamos de nós mesmos, né? Do eu, como eu amo. Falamos do próximo, como nós amamos o próximo. Falamos da ordem que Jesus quer que nós tenhamos em nossa vida. Essa ordem, aquela ordem da arrumação, da organização, não deixar nada bagunçado. Falamos sobre o pecado, o que é o pecado. Pecado é o contrário do amor. Falamos sobre respeitar, falamos sobre perdão, sobre a relação nossa com Deus, como está a nossa relação com Deus. Eu estou perto, estou longe, eu venho lembrando de como é Deus, quem sou eu, perto de Deus. Como que Jesus fala com nós? Como que Ele fala com nós? Através do quê? Se nós não conversarmos com Jesus, jamais Ele vai conversar com nós. Então a gente tem que estar sempre, lembra do sintonia? Sintonizado? Aí Jesus fala com nós. Precisamos lembrar que nós somos humanos, seres humanos, e às vezes nós somos muitos seres humanos. O que eu quero dizer quando o que eu quero dizer quando a gente fala somos muitos seres humanos? Ser humano demais significa que a gente dá mais valor para as coisas da terra do que para as coisas de Deus. Então, às vezes, a gente tem que estar mais ligado às coisas de Deus do que às coisas da terra. Tem muitas coisas na terra que são boas, mas tem muitas coisas na terra que não são. Então, o ser humano demais, a gente dificulta a nossa compreensão
A gente não consegue entender as coisas de Deus. Então, para entender as coisas de Deus, a gente tem que estar próximo dele. Deixar um pouco as coisas da terra. Tá bom? Fazer o bem, também nós falamos aqui. Falamos sobre Jesus Salvador, que morreu por nós. Falamos sobre a Santíssima Trindade, Jesus, Filho, Pai e Espírito Santo. Falamos sobre Maria, nossa mãe, por diversas vezes. Maria, mãe de Jesus e nossa mãezinha. Falamos sobre Quaresma, sobre ressurreição, Páscoa. Então foram vários temas que nós falamos no nosso livrinho, tá? Olha a importância do nosso livrinho quando a gente está conversando e fazendo os nossos encontros. É um pouquinho por final de semana, mas só que esse pouquinho, a gente vai juntando umas coisas boas no nosso coração, né? Precisamos lembrar que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, de pouquinho em pouquinho, estando junto com Deus, a gente tem muito, de pouquinho em pouquinho. E com isso a gente finaliza o nosso livro 3 e a gente finaliza o nosso encontro de hoje, falando sobre o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que dentro de todas aquelas celebrações desse mês de junho que nós já falamos, também foi celebrado nesse mês aqui, os corações. Então, reforçando, né? No coração, dentro, vocês escrevem todas as coisas boas. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. E do lado de fora, todas as coisas ruins, né? Que nós não devemos deixar entrar dentro do nosso coraçãozinho. Tá bom, criançada? Então, bom trabalho para vocês, né? Bom final de semana. Não tem pressa para fazer, faça com calma, um pouquinho por dia, tá certo? O importante é estar perto de Deus e estar fazendo. A gente já não está tendo catequese lá na igreja, não estamos podendo ir na missa. Então, em casa, aproveita um tempinho para rezar, para ficar junto de Deus, junto com os pais, tá? Pega um momento de silêncio lá no cantinho, conversa um pouquinho, faz a liçãozinha junto, é gostoso. Aproveita que o tempo está desse jeito, né? Graças a Deus choveu, molhou um pouco a terra para nós, levou um pouco daquela sujeira que está no ar, né? E encheu um pouco nossos rios. Então aproveita esse dia que está mais fresquinho que nem hoje, se reúne ali com a família e faz essa liçãozinha. Quem não fez as outras liçãozinhas anteriores, aproveita para fazer também. O papai com a mamãe ajuda. Tá certo? Então, para encerrar nosso encontro de hoje, gostaria de rezar juntos, né? E pedir que a nossa catequese logo volte e a gente consiga estar se encontrando e olhando um na carinha do outro, né? Sem máscara, sem esses cuidados tão importantes que a gente tem que estar tendo agora, né? Então, de mãos dadas, né? Virtualmente, vamos falar assim, de mãos dadas, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuem sempre em oração. Bom domingo, boa semana para vocês, viu? Fica com Deus.